Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCA, diferente porque apostamos em você. Hoje trabalhando com conteúdo que pouca gente estuda, mas extremamente importante, que é o conteúdo de figuras de linguagem. Eu vou utilizar pouquíssimo o quadro, mas não significa dizer que vocês não terão de anotar, ok? Vocês vão precisar fazer algumas anotações. O que são as figuras de linguagem? Para evitar o silêncio constrangedor, eu mesma respondo, né? Figuras de linguagem, elas vão cooperar para a apresentação, para a formatação de uma intenção de fala. Então, a figura de linguagem, ela coopera para a estilística do texto. Rose, o que é a estilística do texto? A estilística do texto é quando um determinado autor quer gerar no seu leitor uma certa sensação, uma certa percepção. A ironia, por exemplo, em tempos de política, a ironia é muito importante, né? Nos comentários políticos. Por que é muito importante para os comentaristas políticos ou para os candidatos em um momento de debate? Vocês sabem por quê? Porque se usa muito da ironia? Para diminuir o concorrente. Todo o processo de ironia visa diminuir um determinado elemento, tá? Então, o que você vai perceber no processo irônico? O político ou o comentarista? Eu apresentei os dois. Eu indiquei os dois. O comentarista quando ele utiliza de um processo irônico no seu texto, ele também está manifestando um determinado posicionamento. Porque um texto que não apresenta tese, não apresenta opinião, pode expor ironia? Não, porque a ironia demarca um posicionamento, ok? No processo de figuras de linguagem, nós vamos ter... Eu gostaria de que vocês fizessem um desenho em casa, e que vocês fizessem um desenho aqui também. Nós vamos ter alguns agrupamentos. Nós não aprendemos, eu percebi isso na aula da tarde, que nós não aprendemos figuras de linguagem porque achamos que figuras de linguagem estão todas elas dentro de um pacotinho só. Toda figura de linguagem é para uma valorização semântica. Toda figura de linguagem é para um processo conotativo. Lembram qual é a diferença entre conotação e denotação? Conotação, sentido figurado. Denotação, sentido real, dicionarizado. Só que determinadas figuras de linguagem não são figuradas. Elas vão gerar em nós uma certa percepção conotativa, mas elas não são conotativas. Vou explicar isso para vocês, tá? Coloquem um círculo aqui e um círculo aqui. São os três conjuntos das figuras de linguagem. O primeiro conjunto são as figuras de linguagem relacionadas à sintaxe. O que é sintaxe, meu povo? Semântica é sentido. Sintaxe é relação, é estrutura da frase. Então, existem figuras de linguagem que estão pautadas na sintaxe, na estrutura frasal. Ok? O segundo grupo são aquelas figuras de linguagem voltadas ao som, aos fonemas. E o terceiro grupo, aí sim, são as figuras de linguagem voltadas ao sentido, ok? Deu para entender direitinho que nós temos três conjuntos de figuras de linguagem. Figura de sintaxe. Coloquem dentro desse círculo, por favor, os termos elipse, zeugma, anacoluto. No primeiro círculo, na sintaxe. Elipse, círculo aqui, figuras de sintaxe, tracinho, elipse, outro tracinho, zeugma, outro tracinho, anacoluto, outro tracinho, anáfora. Nesse grupo, calma, a gente vai explicar todas elas. Anáfora, outro tracinho.
hipérbato. Não. Hipérbato. Outro tracinho. Sílapse. Outro tracinho. Pleonasmo. Essas figuras de linguagem, elas vão estar relacionadas à sintaxe. Então, quando um determinado concurso perguntar, na frase X existe um anacoluto, vocês vão ter que analisar o quê? A estrutura sintática. Infelizmente, quando a questão é figuras de linguagem, vocês só analisam a semântica, só analisam o sentido. E vocês precisam olhar também a sintaxe, ok? No grupo aqui das figuras de linguagem relacionadas ao som, nós temos a aliteração, temos a assonância e temos a onomatopeia. A primeira é a aliteração, não está aí não. Essas três não estão aí não. A segunda é a assonância e a terceira é a onomatopeia. A aliteração e a assonância, como elas não estão aí no módulo, eu vou apresentar para vocês, tá? Seco, sertão, silencioso. Seco, sertão, silencioso. Qual é o som que eu mais repeti na construção seco, sertão, silencioso? O S. É uma repetição, portanto, de uma consoante. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, ó. Eu tenho uma repetição de quê? Das vogais. Nós temos também, ó, ó. Seco, sertão, silencioso. Eu tenho uma exploração nessa construção justamente do S. E, ó, eu aí, ó, eu tenho uma repetição de vogais. Aliteração. Repetição de consoantes, assonância, repetição de vogais. Sabem como é que eu consegui internalizar a diferença de uma e de outra? O que era uma a outra? A aliteração é mais puxadinho. Ela é mais alta, a palavra. E a assonância é mais linear. A assonância é a repetição das vogais. E a aliteração, a repetição de consoantes. Não das consoantes, tá? É a repetição de consoantes. Agora, por que estas figuras de linguagem entram num processo de estilística? Quando eu falo seco, sertão, silencioso, a imagem do sertão é como? Seca. O som do S é um som de quê? É um som que a gente pensa em quê? Em algo molhado? Não. É um som que nos desperta algo seco. O sertão, quando você pensa no sertão, você pensa em solidão? Ou em povoamento? Em solidão. Então, o S, o som do S, é um som silencioso. É um som solitário. Então, quando você explora em um texto, quando um poeta explora em um texto a repetição do S, ele está tentando explorar uma ideia, uma sensação de solidão, de silêncio, de secura. É a poética. É a mensagem. Então, a exploração, muito boa referência, porque quando você tem
as funções da linguagem, na função poética é necessário que vocês trabalhem aqui a figura de linguagem. E as figuras de linguagem, elas estão relacionadas a funções, a figuras também sonoras. Então, tudo que eu utilizo no meu texto está cooperando para a intenção que eu desejo. Sons muito glotais, casa, gato, calado, não são sons sufocantes? Se o poeta desejar manifestar essa sensação em você do sufocamento, da angústia, inevitavelmente ele vai explorar sons mais glotais. Então existe sempre uma intenção, um para quê, entre a apresentação de uma assonância e a apresentação de uma aliteração. Deu para entender direitinho? Essa é a assonância, quando você explora muito as vogais. Normalmente, em poesias mais leves, poesias sobre natureza, há uma exploração muito forte das assonâncias, tá? Porque as vogais vão despertar leveza em você. Então, existe uma intenção para a literação e para a determinada consoante que estará sendo ali explorada e uma intenção para a assonância, para esta exposição das vogais. A próxima figura que está nesse grupo aqui, que é o grupo sonoro, é justamente a onomatopeia. O que é a onomatopeia? Tic-tac, toque-toque, zum, 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 né? Au, au. Então, é a reprodução de sons, sons da natureza, sons dos animais. Então, você encontra aí uma percepção, às vezes, necessária, porque em um texto você não tem como identificar toque, toque, bater na porta. Se você apresentar toque, toque, a pessoa já vai perguntar: quem é? Sou eu. Então, há um relacionamento mais efetivo. Eu tenho, portanto, as três figuras de linguagem relacionadas ao som. As figuras de linguagem relacionadas à semântica, essas, gente, nós não percebemos que não são as únicas. Nós só estudamos essas. Que são, aqui eu não vou anotar todas não, tá? A metáfora, a metonímia, a sinédoque, que é uma espécie... não vou anotar não, não anotem não. Não. As outras que são referenciais semânticas. O eufemismo, o disfemismo. Então, a hipérbole, a ironia, tudo que mexe com o sentido. O concurso sabe que nós não estudamos as figuras de sintaxe e as figuras sonoras. Eles sabem que nós estudamos as figuras de pensamento. Vamos aqui, olha. A Ana Cláudia, a aluna da tarde, ela falou assim: Rose, já descobri como é que eu vou aprender figuras de linguagem. Vou aprender em parceria, porque pelo que eu percebi ao longo da minha explanação, pelo que ela percebeu, elas sempre fazem pares. E ela falou assim: eu vou tentar relacionar em pares sempre, porque se eu lembrar de uma, eu vou lembrar da outra, tá? Algumas ela apresenta em pares, não porque elas são sinonímicas, mas ou porque a estrutura é parecida, enfim. Então, pensando em pares, eu tenho o par da elipse e da zeugma. EBSER 2014. Na frase X, nós temos elipse, zeugma, e um monte de gente não soube responder. Por quê? O que é elipse? Sem olhar, sem pescar. Eu mesma respondo, né? Elipse é uma supressão. O que é zeugma? Zeugma também é uma supressão. Por isso que eu não posso pensar em sujeito elíptico. Porque o sujeito elíptico, o que é um sujeito elíptico? É aquele que é chamado por nós de sujeito oculto. A zeugma e a elipse se diferenciam porque em uma o termo foi citado antes. Na outra, o termo não foi citado, mas você consegue identificar. Elipse é quando você identifica um termo que não foi utilizado, mas o contexto possibilita.
Vi você chegar. Eu apresentei em algum momento a palavra eu? Não. Então, quando eu indico vi você chegar, eu estou praticando aqui uma elipse. Mas quando eu indico Jorge e Vinícius chegaram tarde, falaram que Ana Cristina não tinha chegado ainda. O que me surpreendeu. Quem foi que falou que Ana não havia chegado? Quem foi que falou para mim? Jorge e Vinícius. Eu só sei que eles têm um par romântico, porque no contexto eu tenho Jorge e Vinícius, ok? Então, a estrutura Jorge e Vinícius é a representação do elemento que pratica a ação de falar. Eu já citei, é uma zeugma. Mas se eu digo, olha, falaram mal de você, eu tenho um zeugma? Quando eu falo falaram mal de você, eu tenho uma elipse. Nem elipse eu tenho. Peraí, deixa eu voltar. Eu não tenho, porque eu não sei quem é. O exemplo era justamente para mostrar isso. Eu não sei quem é. Se eu não sei quem é, eu posso indicar se é elipse ou zeugma? Não. Então, eu só posso dizer que é elipse quando não está escrito, mas eu posso... está subentendido. Aí alguns falam, mas Rose, o eles faz a substituição. Eles falaram mal de você. Ou elas falaram mal de você. Só que o que é um pronome? Pronome é uma palavra que está para o nome, acompanhando ou substituindo. Eu posso substituir algo se eu não souber qual é essa coisa? Não. Então, quando eu apresento a construção falaram de você, eu não tenho como fazer a substituição. A elipse e a zeugma, eu tenho como fazer a substituição. Deu para entender direitinho? Deu para entender direitinho? Anote aí. Vi. Isso é para fazer de conta. Vi você chegar. Falaram mal de você. A terceira construção, vocês colocam uma embaixo da outra para que consigam perceber a explanação. Jorge e Vinícius chegaram cedo. Ponto. Falaram que Ana não havia chegado. Jorge e Vinícius chegaram cedo. Ponto. Falaram que Ana não havia chegado. Na primeira construção, em vi você chegar, circula aqui, olha, antes do vi. Não existe uma palavra escrita, mas eu sei que aqui dentro desse círculo existe que palavra? Eu. É uma palavra que não foi citada antes, mas pode ser identificada claramente. Ok? Fogo. Se alguém diz fogo, existe uma elipse. Existe uma elipse. Se alguém grita desesperado aqui no shopping fogo, vocês vão ficar aqui sentadas? Não. Tem fogo? Tem fogo. Se você não pensar no tem fogo, você não faz nada. Eu nem penso, mas eu não estou enxergando isso aí. Repare. Não, repare. Tem a palavra fogo num pedaço de papel. Aqui em cima. E alguém lê. Fogo. Tem informação aqui? Não. Mas se alguém abre a porta e diz desesperado, fogo, fogo, vocês vão ficar aqui? Não, porque o seu cérebro consegue perceber que o que a pessoa está falando é tem fogo no shopping, corre. Disso não é isso que seu cérebro pensa? Porque se não fosse isso, você não iria levantar. Entendeu? Silêncio. Ó, no hospital a placa lá, silêncio. Você tem uma elipse, faça silêncio. São termos que não foram apresentados antes, mas que podem ser
identificados. Deu para entender agora? Para nós não acharmos que a elipse é somente de pronome. A elipse não é só de pronome. A elipse pode ser de qualquer classe gramatical que no contexto não esteja apresentada, mas você consegue facilmente reconhecer. Deu para entender direitinho? Ok. Então, a elipse é isso. Aí você tem a zeugma, que é a terceira frase de Jorge e Vinícius. Jorge e Vinícius chegaram, ponto. Falaram que Ana não havia chegado. Então, quem foi que falou que Ana não havia chegado? Jorge e Vinícius. Como as palavras Jorge e Vinícius não podem estar na frase seguinte, o termo eles faz a recuperação. Mas a palavra eles foi apresentada? Não. Então, isso aí é uma zeugma. Quando eu consigo apontar para um determinado momento do texto que a palavra foi apresentada. Deu para entender? A terceira frase é zeugma. A segunda frase... né, no terceiro exemplo, sim. A segunda frase do terceiro exemplo. Jorge e Vinícius chegaram cedo, ponto. Falaram que Ana não havia chegado. Na segunda frase desse período, dessa construção, eu tenho uma zeugma. Que é a zeugma. Não é o que falaram, é o termo eles que se relaciona com Jorge e Vinícius. Porque se eu disser que falaram, não está subentendido, está escrito. Entendeu? Aí a segunda frase que nós colocamos é: falaram mal de você. Eu tenho um zeugma ou elipse? Não, porque eu não consigo identificar, eu não consigo preencher esse espaço. Círculo antes do falaram. Dentro aí, eu posso colocar um eles? Não, porque pronome está para o nome, acompanhando ou substituindo. Deu para entender direitinho? Beleza. E aí você classifica essa frase como o quê? Não é zeugma nem elipse. Tá, vou fazer a classificação. Não é figura de linguagem, é um sujeito chamado de indeterminado. A zeugma ou a elipse são sujeitos determinados. Você sabe qual é o elemento que pratica aquela ação. Ou porque você consegue identificar que é a zeugma, ou pelo contexto, ou porque você consegue identificar porque anteriormente houve a apresentação do termo. Sujeito determinado. E o falaram mal de você é sujeito indeterminado. Deu para entender direitinho? Bacana? Posso ir? Vamos lá. Bom, o hipérbato, gente, é a inversão dos elementos sintáticos. Qual é a... Vou voltar aqui um pouquinho para o slide mais em branco. Qual é a posição preferencial na nossa construção, na nossa fala? Nós gostamos de apresentar o sujeito, o predicado e a circunstância. Façam isso aqui, ó. Uma caixinha. Aqui, sujeito. Aqui, predicado. E aqui, circunstância. O que é um predicado? É uma informação. Predicado é a informação que eu quero passar. O que é o sujeito? É o elemento sobre o qual se informa algo. E o que é a circunstância? É o adjunto adverbial. É a ideia de tempo, de lugar, de modo, de causa e consequência que estará aqui no final. Mas dizer que esta posição preferencial é a única é um equívoco. Porque, por exemplo, coloquem aqui embaixo, ó, embaixo dessa caixinha que eu pedi para que vocês anotassem. Coloquem aqui: a menina chegou cedo. Qual é a informação sobre a menina? Ela chegou. Embaixo dessa caixinha que eu pedi. Aí embaixo do sujeito, a menina. Embaixo do predicado, chegou. E embaixo da circunstância, cedo. Ok? Essa é a posição preferencial. Mas eu posso dizer, não a menina chegou cedo. Eu posso dizer que cedo
Chegou a menina. Eu já fiz uma inversão total. Eu posso dizer que chegou a menina cedo. Não posso apresentar? Também dessa maneira. Toda vez que eu modificar a posição da frase, eu tenho o que chamamos de hipérbato, que é a inversão da ordem preferencial. O que é hipérbato, gente? Da frase. Belezinha? É fácil de enxergar isso lá na hora da prova? Agora, como figura de linguagem é uma tentativa de realçar um valor, o que o hipérbato, por que o hipérbato compromete a questão do valor da frase? Porque se eu disser para vocês, acho que foi esse o exemplo, os fantasmas de minha infância. Não, no hipérbato. Os fantasmas de minha infância foram mortos por mim. Essa é a ordem preferencial. Porque quando eu pergunto quem foi morto por mim, a resposta é os fantasmas da minha infância. Então, eu tenho um sujeito e tenho um predicado na posição preferencial. Se eu indicar abaixo, por mim, foram mortos os fantasmas de minha infância. Deu para anotar? Por mim, foram mortos os fantasmas de minha infância. É a mesma informação, não é? Semanticamente, muda o quê? Semanticamente, muda o quê? Mas o sentido porque minha informação muda ou porque o impacto muda? O impacto muda. Quando eu digo os fantasmas de minha infância foram mortos por mim, você realça o valor dos fantasmas. Quando você diz por mim os fantasmas de minha infância foram mortos, ou por mim foram mortos os fantasmas de minha infância, você está realçando o agente daquela ação. Então, ao alterar a construção, altera-se... Ó a cara de Adriana. Mas não alterou o sentido porque mudou a informação, não. É para você tomar cuidado, você realça o valor de um dos elementos, entendeu? Aí, quando eu quero... Se eu disser, por exemplo... Porque o hipérbato ele é muito utilizado não somente em textos literários. Em textos jornalísticos também eles são importantes. Por exemplo, a dívida externa tem crescido no Brasil. No Brasil, a dívida externa tem crescido. Olha que você realça muito mais o local do que a informação. Então, em um texto jornalístico, se eu quero chamar atenção para a problemática que isso gera para o Brasil, eu coloco o Brasil na frente. Eu produzo um hipérbato. E este hipérbato gera em meu leitor uma certa sensação. Não é do aleatório, não. Porque, às vezes, inclusive, em um texto, em uma dissertação, sugere-se que o aluno não produza tantas inversões. Porque quando ele inverte mesmo muito as posições do texto, coloca a adjunta adverbial, predicado, sujeito, o leitor ele acaba escapando daquela percepção mais objetiva. Então, o hipérbato em um texto dissertativo deixa o texto lento. Ok? Só que quando nós vamos estudar dissertação, produção de texto, nós não falamos hipérbato. Nós falamos ordem direta, indireta, inversão, frasal. Se nós falássemos dessa forma, para ensinarmos os alunos a estrutura do texto dissertativo argumentativo, não teria tanto problema. Deu para entender direitinho? Posso ir? O que é hipérbato?
Desordem.